Opa, fala aí meu povo, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Backdrive. E hoje, meu povo, a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, uma dúvida que existe na maioria dos mesatenistas, inclusive entre atletas que já estão há mais tempo dentro do esporte. Hoje a gente vai comentar sobre qual que é a diferença entre uma borracha europeia e uma borracha chinesa. É uma diferença muito interessante que realmente influencia na jogabilidade, influencia na formulação de estratégia, só que é uma coisa que nem todo mundo sabe todos os detalhes. Então eu dei uma boa pesquisada ali, bastante coisa, e hoje você vai sair daqui sabendo exatamente qual que é a diferença 100% entre cada uma delas, e inclusive vai saber qual que se adequa melhor para o seu estilo de jogo. Então, como você aí já tem certeza que vai ser um vídeo de qualidade Backdrive, então já corre aqui embaixo, deixa sua curtida, comenta, compartilha com aquele seu colega, seu sparring de treino ou seu pato no game, aquela pessoa que você sabe que também vai ter essa dúvida e que também vai achar muito interessante o conteúdo do vídeo. Pra gente começar, eu quero primeiro exemplificar pra vocês o que é uma borracha chinesa, o que é uma borracha europeia. Tem gente aí que tá vendo o vídeo, que já treina há mais tempo, tem gente que tá começando agora, então acho muito interessante fazer essa abertura. Uma borracha chinesa tem essa denominação porque ela é de alguma marca de origem chinesa, alguma marca lá da China. E as borrachas europeias são daquelas fabricadas por marcas europeias, ali do continente europeu. É basicamente isso. Então, como exemplo de uma marca chinesa, nós temos a DHS, que é essa borracha preta aqui. Essa aqui é a raquete da minha irmã, peguei escondido para gravar o vídeo. Mas então, essa borracha preta, ela é da DHS, é a G888. Ela tem as características de uma borracha chinesa. Já as borrachas que eu uso na minha madeira são borrachas europeias, borrachas da Tiber. Aí eu tenho a vermelha, que é a MXP, e a preta, a MXD. E entre elas, por mais que de longe parece que é a mesma coisa, e se você vê as duas pessoas ali aquecendo na mesa, você vai falar, nossa, parece que é a mesma coisa, mas tem sim um detalhe, tem sim umas diferenças que influenciam pra caramba na hora da jogabilidade. Entretanto, antes da gente começar a desenvolver essa explicação, eu preciso esclarecer duas coisas com você aí que tá assistindo. A primeira delas é a palavra tensão elástica. Toda vez que eu usar essa palavra nesse vídeo, você imagina um pula-pula. Quanto maior a tensão elástica, mais longe ele consegue te jogar, beleza? Assim você já vai entender o conceito. E a segunda coisa que você precisa saber para você conseguir compreender, né, todo o conteúdo do vídeo, é a diferença entre esponja e borracha. Quando a gente fala de borracha, eu tô falando aqui da parte de cima. Quando eu falo de esponja, é essa outra parte que fica em contato com a lâmina de madeira de fato. Análise técnica. Começando pelas borrachas chinesas. Esse material geralmente vai apresentar uma esponja sem tensão e com uma borracha bem grudenta, uma borracha com alto nível de pegajosidade. Você vai encontrar aí nas descrições escrito como um alto nível de taque. Então na prática vai ser uma borracha, um material muito duro e que realmente gruda na bola. Agora indo para o lado europeu, a gente começa a mudar um pouco as coisas de forma. Isso porque a esponja agora já vai apresentar essa tecnologia de ser tensionada, e já eu explico para você no que isso interfere de fato. E além disso, a sua borracha, ela não vai mais ter um alto taque, mas sim um alto grip, ou seja, uma alta aderência. Ela não vai grudar mais na bolinha, só que ela também não vai deixar deslizar. E outro fator é relacionado à densidade. Nas chinesas, geralmente você vai encontrar um material sempre muito duro. Agora, nas europeias, essa densidade vai variar. Você vai encontrar com alta dureza, com uma média dureza e com uma baixa dureza também, ou seja, uma borracha bem macia. Jogabilidade. Antes de tudo, eu já adianto para vocês que tudo que a gente for falar daqui para frente, a gente consegue resumir em apenas duas palavras. A borracha chinesa é uma borracha que sempre vai apresentar um alto nível de linearidade. Já a borracha europeia, ela vai apresentar pra gente o efeito catapulta. E essas diferenças acontecem nos materiais pela presença ou não da tensão elástica, que é aquele conceito que eu expliquei para vocês lá no começo. A borracha chinesa, por apresentar esse nível de dureza muito grande, ele vai ser um material linear. O que isso significa? Que ele não vai alterar a quantidade de spin, de efeito, de velocidade ou a direção, a trajetória da bola por conta própria. Então quando você estiver no meio do jogo com a sua DHS e for fazer algum movimento, a bolinha vai ir exatamente aonde você mirar, no ponto exato que você visualizou. Ela vai ir na velocidade que você colocou na bola, na potência que você conseguiu colocar.
e ela vai ir girando também de acordo com a quantidade de efeito que você colocou no seu próprio movimento. Então, tudo depende de você. Mas isso é maravilhoso, porque se você tem uma técnica ultra especializada, consegue fazer um movimento beirando a perfeição e colocando muita força, muita potência, a bola vai vir um canhão pro outro lado da mesa, simplesmente impossível do seu adversário bloquear. E ao mesmo tempo, na hora de fazer uma bola um pouco mais defensiva, na hora de fazer uma recepção de saque, por exemplo, como ela tem esse aspecto da linearidade, se você colocar pouca força, a bolinha vai ir muito fraca pro outro lado. Então, para receber um saque é excelente, porque você vai só encostar e a bola vai morrer do outro lado da mesa, o que é muito interessante, vai dificultar a terceira bola também do adversário. Mas você aí que tá assistindo, tá esperto, tá ligado, eu acho que você já conseguiu notar qual que também é a grande desvantagem desse tipo de material. Porque, pois ela apresentar esse nível grande de linearidade, ela também acaba sendo uma borracha que não aceita muito, não tem muita margem de erro na hora da prática. Então, se na sua mente você tá mirando ali num determinado lugar da mesa, só que na hora de fazer o movimento você erra um pouco a angulação, ela já vai morrer na rede. Se você não consegue colocar a potência, a velocidade certa, ou não consegue acertar o tempo da bola de fato, ela também vai morrer na rede. É um material que ele tem a possibilidade de intensificar ao máximo aquilo que já é o seu ponto forte. Aquele movimento que você já é muito bom, já tem uma técnica impecável. Agora, falando da borracha europeia, a gente tem o contraposto de tudo isso. Porque o principal artifício dela, a principal vantagem desse material é que ele tem sim uma margem de erro muito interessante. Então, na hora do jogo, se você tiver ali uma variação na angulação, quando você for fazer um movimento, não tem problema, a bola vai continuar indo na mesa. Talvez não vai ir na mesma potência, no mesmo efeito, mas ela vai cair na mesa, não vai morrer na rede, e aí depois você vai improvisando. As borrachas europeias, elas geralmente apresentam um arco muito maior do que as borrachas chinesas, então por conta disso que elas permitem essa variação de ângulo. E além disso, por apresentar a tecnologia da tensão elástica, a borracha europeia se torna um pula-pula, como eu expliquei para vocês no começo do vídeo. Então, com isso, ela traz pra gente o efeito catapulta, que é a habilidade de jogar a bolinha, de espirrar a bolinha. Então, quando você estiver realizando um movimento, mesmo que você não consiga colocar a melhor técnica, mesmo que você erre um pouco o tempo da bola, mesmo que você não consiga colocar a melhor potência, a borracha, por conta própria, já vai dar um boost de spin, de efeito, de velocidade e de potência na bolinha durante a sua trajetória. Isso é maravilhoso, um efeito muito massa que com certeza ajuda pra caramba na hora da partida, porque você consegue fazer um movimento sem usar tanta força, sem gastar tanta energia, e mesmo assim a bola vai muito forte pro outro lado. Isso é muito interessante na hora de formular as estratégias. Além disso, esse efeito catapulta também ajuda pra caramba na hora do bloqueio de algum movimento. Porque pensa comigo, a borracha chinesa, ela é linear, então se você coloca força, a bolinha passa da mesa. Se você coloca zero força, a bolinha vai morrer do seu lado mesmo. Então, quando o oponente faz um ataque muito forte, você vai bloquear com uma chinesa, você tem que mesmo assim fazer um pouquinho de força e tem que dosar essa força, porque senão ela vai para fora da mesa ou ela vai morrer do seu lado, fica uma coisa um pouco difícil. Já com a borracha europeia, você pode simplesmente ficar parado ali e realmente se tornar um paredão do seu lado da mesa, e o próprio, por conta do efeito catapulta, a própria velocidade que o oponente colocou vai voltar para ele depois que você bloquear. Então você vai só guiando a trajetória, a direção da bolinha. Então, no geral, eu acho que você já percebeu que uma borracha europeia acaba sendo um pouco mais fácil de utilizar do que uma borracha chinesa. Porém, é lógico que tudo tem a sua desvantagem, tudo tem os dois lados. Então, em uma borracha europeia, uma das desvantagens é que ela não vai apresentar aquela precisão muito alta igual da borracha chinesa. Então, às vezes você vai mirar num lugar e ela vai ter ali uma pequena variação da chegada da bolinha, mas principalmente a maior desvantagem é que ela vai apresentar um limite máximo de efeito, de força, de velocidade. No começo ela te ajuda, você coloca pouca força, ela aumenta um pouco isso. Agora, se você colocar muita potência, vai chegar uma hora que ela vai travar o seu rendimento. Então, mesmo que você aumente cada vez mais, ela vai travar naquela velocidade fixa, tanto de potência como também de efeito na bola. Então, no fim das contas, a gente acaba chegando na seguinte conclusão: tudo depende do seu nível técnico, da sua confiança nos seus movimentos na hora da partida.
Se você é um mesatenista iniciante, está começando agora no esporte, está aprendendo a base dos movimentos agora e não quer ter interferência na questão de velocidade e efeito da bola para realmente aprender tudo do jeito certo, então é interessante você apostar em um material chinês, porque aí se você errar o movimento, errar ali na hora que você estiver aprendendo, a bola não vai passar do outro lado. E aí você vai ver que precisa corrigir e já vai conseguir adaptar. Isso ajuda você a evitar desenvolver dentro do esporte, mas com alguns vícios que depois acaba ficando meio difícil de consertar. E ao mesmo tempo, se você é um atleta que já tem uma técnica super apurada dentro do esporte, também é muito interessante você apostar em um material chinês, porque não vai apresentar aquela limitação que a gente conversou. Agora, se você é um iniciante médio, alguém que já aprendeu a base, já entendeu como é que tudo funciona, já tá num progresso legal de evolução e não tá com nenhum vício para corrigir, ou se você é um jogador avançado que tem também uma técnica apurada, mas que curte pra caramba esse efeito catapulta dos movimentos, então é interessante sim você apostar numa borracha europeia, com certeza você vai ter muito sucesso jogando. E é lógico que nesse ponto a gente tem que abrir um parênteses para falar um pouco da Tiber Brasil. Se você curte borracha europeia, curte esse estilo de jogo que ela te proporciona e tá buscando um material de extrema qualidade, de extrema confiabilidade, uma marca que é renomada mundialmente, é lógico que você tem que apostar nos materiais da Tiber. Como eu já comentei com vocês lá no início, hoje minhas duas borrachas de jogo são borrachas da Tiber. Eu uso uma MXP no meu forehand e uma MXD no meu backhand. Em outro vídeo eu explico um pouco mais das especificações, mas no geral essa é uma borracha um pouco mais rápida e essa é uma borracha um pouco mais lenta, um pouco mais controlada, mas as duas apresentam as características de uma borracha europeia, com efeito catapulta, com esse efeito de boost no movimento, e para mim, para o meu jogo, para minha estratégia, adaptou muito bem. Então se você aí também já ficou interessado e quer dar uma olhada em outros produtos, em outras possibilidades que a Tiber te oferece, já vai aqui embaixo na descrição, entra lá no site deles e na hora de fazer seu pedido, não esquece, usa o cupom BECKDRIVE5 para ter aquele desconto da hora. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido, tenha aprendido bastante coisa aí. Volta o vídeo para sanar mais alguma dúvida, algum questionamento que você acabou ficando. Se você mesmo assim não entender, já deixa aqui embaixo nos comentários, manda pra gente, vou estar respondendo cada um de vocês. Essa é uma dúvida que a maioria dos mesatenistas tem, tanto quem tá começando e tanto atletas que já estão há um certo tempo dentro do esporte, então é algo muito interessante para se pensar, principalmente na hora que a gente estiver pensando em renovar, em trocar os materiais, como eu já disse agora há pouco. Se o vídeo realmente te ajudou, então já deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Tem vídeo de dica, tem vídeo de torneio, falando da parte psicológica, falando de materiais, falando de dicas sobre tênis, tem bastante coisa que já trouxe aqui para vocês e que eu tô planejando trazer, então fica por dentro que com certeza tu vai curtir pra caramba. Já aproveita também, entra aqui embaixo nos links do Instagram, do TikTok, BECKDRIVE no YouTube ainda tá começando, mas lá nessas plataformas já tá há um ano trazendo vídeo aqui pra vocês, então é muito massa, passa lá que você também vai aprender muita coisa. E antes de terminar o vídeo, bom, você pode talvez estar se perguntando por aí, nossa, então se a borracha chinesa tem um lado bom, e se a borracha europeia tem um outro lado bom, por que a gente não junta essas duas tecnologias, né? Por que tem que ter essa separação? A gente junta as duas e perfeito, fica uma coisa maravilhosa. É, meu amigo, já tiveram essa ideia também e foi assim que surgiu as borrachas híbridas, que tem realmente essa característica de mesclar as vantagens chinesas com as vantagens europeias. Fica um material sensacional, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio, pelo seu carinho, pela audiência, a gente se vê por aí.